Olá pessoal, vamos para a aula 232, avaliando o aprendizado. Questão de número 14. Na figura a seguir, os recipientes 1 e 2 têm áreas A1 igual a 0,4 metros e A2 igual a 0,3 metros quadrados. Nos respectivos fundos, o recipiente 1 contém um líquido A de densidade DA 600 kg por metro cúbico e o recipiente B contém um líquido de densidade dB 800 kg por metros cúbicos. Ambos até uma altura de 50 centímetros. Considere 10 metros por segundo ao quadrado, o módulo da aceleração da gravidade no local. Determine A. As pressões P1 e P2 exercidas pelos líquidos. Nota, não é a pressão total. Pelos líquidos nos fundos dos recipientes. A pressão que o líquido exerce, nós chamamos de pressão hidrostática. Como é que eu calculo? μHg. Lembrando, essa é a pressão só do líquido. Se ele pedisse a pressão total, eu tinha que pegar a atmosférica, porque o recipiente está aberto, mais a coluna de líquido. Nesse caso aqui, densidade e massa específica para o líquido vai dar no mesmo. Então vamos lá para o recipiente A. Qual é a pressão 1? Hidrostática. Massa específica do A, ou densidade, mesma coisa nesse caso. 600 kg por metro cúbico, está no sistema internacional. A altura, nota que 50 centímetros eu tenho que passar para metros, 0,5 metros. Então vezes 0,5 vezes gravidade, que é 10. Quanto é que dá isso? 0,5 vezes 10 dá 5. 5 vezes 6 dá 30. 30 com mais 2 zeros, 3.000 Pascal, 3.000 Newton por metro quadrado. Vamos para a P2. P2 é massa específica do 2, não é o mesmo líquido, ó. dB é 800, então 800 vezes a altura, mesma coluna, 0,5 vezes 10, que é a gravidade. Vamos lá? 0,5 vezes 10 dá 5. 5 vezes 8, 40. 40 com mais 2 zeros, 4.000 Pascal. Então estamos aí com o item A resolvido. Pressões nos pontos 1 e 2. Vamos para o item B. No item B ele pede assim: as intensidades das forças F1 e F2, das forças de pressão exercidas pelos líquidos nos fundos dos recipientes. Ele me deu as áreas. Então, se pressão é força dividido por área, a força é a pressão que o líquido faz, que eu já sei, vezes a área que está dividindo no denominador, passa multiplicando. Então vamos lá, F1 é a P1 que o líquido faz, já sei, 3.000 pascais, e ele me deu a área 1, 0,4 metros quadrados. Aí não tive que fazer nenhuma transformação. Então, olha aqui quanto é que vai dar. Isso aqui vai dar, ó, 3 vezes 4 dá 12. Tá? Mas não é 3 vezes 4, é 3 vezes 0,4. Então dá 1,2. Tá? Então isso aqui vai dar 1.200 newtons, é a resposta da F1. Vamos fazer a mesma coisa. Eu sei a pressão que o líquido 2 faz e a área. Portanto, eu sei, olha lá, vamos lá, 4.000 pascais, e ele me disse que a área era 0,3 metros quadrados, então 0,3. 0,3 vezes 4 é 1,2, 1,2 com 3 zeros, também 1.200 newtons. Então, peguei a pressão e multipliquei pela área do fundo para saber a força. Ocasionalmente deu igual, tá? Não precisava ser necessariamente igual. Questão número 15. O mercúrio Hg, é aqui essa figura agora, e a água H2O não se misturam. Se colocarmos mercúrio em um tubo em forma de U, em um dos ramos vertemos água. Os dois líquidos se dispõem como mostra a figura, considerando que em relação à superfície de separação dos dois líquidos, a coluna de mercúrio tem 1 centímetro. Item A. Qual é a altura da coluna de água em relação ao mesmo nível? Olha aqui. O que nós temos? Eu vou colocar aqui 2 pontos. Eu vou chamar isso aqui de ponto A e isso aqui de ponto B.
Nota, isso aqui, ó, isso aqui que eu vou pintar em preto é mercúrio, tá? E isso aqui que eu vou pintar de azul é o quê? A água, tá? Notem que os pontos A e B, ambos são do mercúrio, Esses pontos aqui, eles não possuem diferença de profundidade, eles estão na mesma linha horizontal. Sempre que eu estiver no mesmo líquido, numa mesma linha horizontal, eu terei o seguinte, que a pressão do ponto A será igual à pressão no ponto B. Esse é o princípio de Stevin, não tem diferença de profundidade, não tem diferença de pressão. Bom, mas se as pressões são iguais, o que nós temos aqui? Tubo aberto, pressão atmosférica, aberto para a atmosfera. Aqui também, aberto para a atmosfera. O que eu tenho de pressão em A? Eu tenho a atmosfera mais a pressão da coluna de água, pH2O. Deve ser igual. Então, tu vê, olha o que está pressionando o ponto A. Essa coluna mais a atmosfera. O que está pressionando o ponto B? A atmosfera mais a coluna. Mas a coluna de quem? De mercúrio Hg. Está somando pressão atmosférica nos dois lados. Então, tá aqui. Eu concluo que a pressão da coluna d'água tem que ser igual à pressão da coluna de mercúrio. Como é que eu calculo pressão hidrostática? Pressão de uma coluna? μHg. Então eu chego à conclusão, então daqui eu tiro, ó, o quê? Que a pressão da água, só vamos fazer mais um passo aqui então. Tirei que a pressão da coluna de água tem que corresponder à pressão da coluna de mercúrio. Agora vamos substituir aqui. Coluna de mercúrio tem o quê? Coluna da água tem o quê? Mi da água, a altura da coluna de água vezes gravidade tem que ser igual Mi do mercúrio, a altura da coluna de mercúrio vezes gravidade. Conclusão, eu chego aqui, ó, corto gravidade com gravidade e eu tenho uma relação de equilíbrio aí para as duas colunas. Mi da água vezes a altura da coluna de água tem que ser igual ao Mi do mercúrio vezes... Mas eu sempre posso usar essa relação entre dois líquidos? Sempre. Sempre que tiver dois líquidos em equilíbrio, tá? E aqui, ó, numa mesma linha horizontal, eu pego, tem que cuidar, eu tenho que pegar essas colunas. Se ele tiver até lá embaixo, tem que descontar aí, achar essas alturas de colunas aqui. No item A, ele me disse que essa coluna tem 1 centímetro. Olha só, eu já sei que ele me deu também, né, a relação aí das massas específicas. Eu tenho que saber, ó, eu tenho que saber que a massa específica da água é 1 grama por centímetro cúbico e eu sei que a massa específica do mercúrio é 13,6 gramas por centímetro cúbico. O que vai acontecer? Eu sei que a massa específica do mercúrio será 13,6 a massa específica da água. Então, com essa relação entre as massas específicas, eu posso ir mais além ainda aqui, desde que eu saiba as substâncias. Então, olha como é que vai ficar. Massa específica, vamos botar aqui, massa específica da água, H2O, vezes a altura da coluna de água, H2O, terá que ser igual ao quê? Massa específica do mercúrio, mas a massa específica do mercúrio é 13,6 vezes a massa específica da água, vezes a o quê? A altura da coluna de mercúrio. A altura da coluna de mercúrio. Corto aqui, ó, massa específica da água com massa específica da água. E a conclusão que eu chego é que a altura da coluna d'água terá que ser, para que haja um equilíbrio, sempre 13,6 vezes a altura da coluna de mercúrio. Por isso que no item A ele pede qual a altura em centímetros no item A. Qual a altura em centímetros? Bom, se eu sei que a altura é 1 centímetro de mercúrio, então eu teria que colocar que a altura de coluna de água, 13,6 centímetros de água.
Item B. Tá, e se a coluna tivesse 0,5 metros a de mercúrio? Item B. E se tivesse 0,5 metros? Põe aqui, ó. Põe aqui. 13,6 vezes. Quanto é que é a coluna de mercúrio? Se a coluna de mercúrio tivesse 0,5 metros, quanto? 0,5 metros ao invés de 1 centímetro. Quanto eu deveria botar de água aqui? 6,8 metros de água. Já tá ali então a relação. Legal, né? Essa aí é a questão número 15. Questão 16. Um cubo de certo material com aresta 20 centímetros flutua em água de densidade 1 grama por centímetro cúbico. A face superior do cubo coincide exatamente com a superfície livre. Então está certinho aqui. Então 20 centímetros de aresta. Então a aresta desse cubo aqui é 20 centímetros, 0,2 metros no sistema internacional. Aí ele diz assim, tá, coincide exatamente com a superfície livre da água. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e determine a pressão hidrostática só de líquido na face inferior do cubo. Então isso aqui tem líquido aqui, né? Tá cheio de líquido, e eu quero saber qual é a pressão aqui embaixo só do líquido. A profundidade, como é um cubo, a profundidade dele, H, é a própria aresta, 0,2 metros. Então item A é assim. Como é que eu calculo a pressão hidrostática? Vamos lá? Pressão hidrostática, μHg. Notem que ele me disse que era água de densidade, de massa específica, 1 grama por centímetro cúbico. Seguinte, se eu quero a resposta em Pascal, eu não posso fazer o seguinte, deixar em grama por centímetro cúbico. Como é que eu faço essa transformação? Multiplico por 1000. 1 vezes 10 na 3 quilograma por metro cúbico. Está aqui a massa específica ou densidade da água. Vamos lá então. Pressão na face inferior. Pressão hidrostática. Aqui embaixo, toda essa face aqui vai sofrer uma pressão de como? Quanto? 1 vezes 10 na 3 é a massa específica. 1000. Tá? Profundidade 0,2. Gravidade 10. 0,2 vezes 10 dá quanto? Dá 2. Então, resposta, pressão 2 vezes 10 na 3 Pascal. Está aí a pressão na face inferior. Segunda pergunta. Qual é a força hidrostática na face inferior? Por que ele teve que dizer força hidrostática? Porque a pressão aqui, se tu for ver mesmo, ela não é essa daqui. Essa aqui é só a pressão que a água está fazendo. Porque aqui tem a atmosfera, então a pressão aqui embaixo seria a atmosfera mais a do líquido. Então seria 1 vezes 10 na 5 mais isso. Mas ele quer saber só a força que a água está fazendo. Vamos lá? Então qual vai ser essa força? Item B. A força que a água está fazendo é pressão vezes a área. Lembrem que pressão é força por área, então força é pressão vezes área. Aqui é um cubo, então a área desse cubo, como é que eu calculo a área? A área é a aresta ao quadrado. A aresta é 0,2 metros. Então, 0,2 metros ao quadrado. Até para ficar melhor, ao invés de chamar 0,2, sempre é melhor a gente usar potência de 10. Então, 0,2 eu vou chamar de 2 vezes 10 na menos 1 metro. Olha como fica mais fácil. 2 vezes 10 na menos 1 metro ao quadrado. Isso dá quanto? Dá 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 10 na menos 1 ao quadrado. 10 na menos 2 metro ao quadrado. Metro quadrado. Então tá ali. 4 vezes 10 na menos 2 metros quadrados. Vamos lá? Pega a pressão que eu sei e multiplica pela área. Então a força é a pressão vezes a área. Conclusão. 2 vezes 10 na 3 vezes, está tudo sistema internacional, Pascal e metro quadrado. Então, 4 vezes 10 na menos 2. 2 vezes 4, 8. 8. 10 na 3 vezes 10 na menos 2, mantém a base e soma os expoentes. 3 mais menos 2, mais 1. Newton. 80 newtons. Está aí. 80 newtons, a resposta do item B.
Item C, qual é a massa do cubo? Ah, massa do cubo. Então agora, se eu sei a força, olha aqui, eu sei a força que tem aqui na parte de baixo. E aí eu te pergunto, como está exatamente aqui em cima, essa força que está tendo de baixo para cima, que é 80 newtons, ela está segurando o cubo, é a força que o líquido faz. Às vezes, mas e a atmosfera? Tá, não esqueça que tem a atmosfera agindo aqui embaixo, mas tem aqui em cima. Então, o delta de pressão em relação à atmosfera não influencia. Então, essa força aqui, ela está segurando justamente o peso do cubo. Porque no item C, ó, se o cubo está em repouso, a força resultante vale zero. Portanto, numericamente, a força-peso vale a força F, que é o 80 newtons, que eu acabei de calcular. Bom, se o peso é 80 newtons, nós já sabemos. P igual a mg. Peso 80, quanto deverá ser a massa se a gravidade é 10? 8 quilogramas é a massa desse cubo. E qual é a densidade desse cubo? Bom, a densidade desse cubo, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa desse cubo e vou dividir pelo volume desse cubo. Aí tu pode fazer em quilograma por metro cúbico ou grama por centímetro cúbico. Ó, eu tenho aresta já em metros. Vamos calcular esse volume desse cubo em metro cúbico. Quanto é que vai dar o volume? Volume é a aresta ao cubo. Então é a massa dividido pela aresta ao cubo. Então vamos lá. Massa, 8 quilogramas. 8 quilogramas. Dividido pela aresta. Quanto é que é a aresta? 2 vezes 10 na menos 1 metros. Vamos deixar a unidade. Deixando a unidade ali também. Metros. 2 vezes 10 na menos 1 metros ao cubo. Então vai ficar 8, ó, quilograma em cima. 2 ao cubo dá quanto? 8. 10 na menos 1 ao cubo. 10 na menos 3 metros cúbicos embaixo, quilograma em cima. 8 dividido por 8, 1. Então, 1. Ó, o 10 na menos 3 do denominador vai para o numerador como 1 vezes 10 na 3 quilograma por metro cúbico, que nós sabemos que é 1 grama por centímetro cúbico. Está aí, então, o item D da questão de número 16. Vamos para a 17. Tá? Questão 17. Aqui é só para recordar, né? O inverso eu divido por 1000 para transformar de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico. Vamos lá. 17. O balão contendo ar está conectado a um barômetro em forma de U contendo mercúrio. Se a atmosfera... Na verdade, esses tubos em U com ar aqui se chama manômetro. Tu já vai ver por quê. Um balão contendo ar, um tubo em U contém mercúrio aqui. Então aqui é mercúrio, aqui é ar. Se a pressão atmosférica local vale 690 milímetros de Hg, então a atmosférica local é 690 milímetros de Hg. Tá aqui. Aí eu pergunto para ti, ele pergunta assim, ele começa a dar alternativas, tá? Agora dá alternativas. Vamos ver uma coisa seguinte, ó. Eu sei que aqui é mercúrio e aqui é mercúrio. Vou chamar esse aqui de ponto A e aqui de ponto B. Eu pergunto, se é o mesmo líquido, está numa mesma linha horizontal, o princípio de Stevin me diz o quê? Que a pressão no ponto A será exatamente igual à pressão no ponto B. Mas o que está pressionando em cima do ar? O ar. A atmosfera não? Não, é só o ar, não está aberto aqui. Então a pressão do ponto A em A é a pressão é a pressão do gás. É a pressão daquele gás. Então em cima do A tem a pressão do gás. Agora, em cima do ponto B tem duas coisas. Tem a atmosfera mais essa pressão de coluna, que no caso aqui é mercúrio. E quando for mercúrio tem uma vantagem. Eu não preciso fazer conta nenhuma. Eu tenho 10 centímetros de coluna de mercúrio. Nós sabemos que 10 centímetros é a mesma coisa que 100 milímetros. Só que é 10 centímetros ou 100 milímetros de mercúrio. Portanto,
Pergunto, qual é a pressão, agora vamos ver, qual é a pressão do gás? A pressão do gás é a atmosférica, que é 690, mais 100. Ou seja, 100 que é a altura da coluna. Porque eu botei 690 milímetros, então aqui eu vou botar a altura da coluna também em milímetros. Então a pressão do gás dará quanto? 790 milímetros de Hg. Tá? De Hg. Agora, vou te dar a diferença de pressão barométrica e manométrica. Barométrica é a pressão que o gás tem mesmo. Qual é a pressão do gás? 790. Essa daqui é a barométrica. Que o barômetro, né, que é a pressão mesmo ali do gás ali dentro. Agora, se ele pedisse para nós a pressão manométrica, manômetro mede diferença de pressão. Na verdade, o que está sendo medido aqui é a diferença. Então, eu sei que a diferença de pressão é 100 milímetros de Hg. Então, por isso que esse aqui, o nome correto desse instrumento é manômetro de tubo aberto. Por que é o manômetro de tubo aberto? Porque está medindo a diferença. O que está medindo aqui não está me dando. Sempre que eu ler essa coluna vai me dar diferença, ou para mais ou para menos. No caso aqui, ela tem 10, o ar tem 10 centímetros de Hg a mais que a atmosfera. Mesmo que a atmosfera não seja a pressão normal. A resposta que ele deu foi assim, ó. Ele disse que essa aqui não é uma pressão normal, e não é, né? O normal da pressão atmosférica é ser quanto? 760. Como a pressão aqui foi 790, a resposta dada é que ela foi 30 milímetros de Hg maior que a pressão atmosférica que ele chamou de normal. O que é a pressão atmosférica normal? É a pressão que vale 760 milímetros de Hg. Então, aqui foi medida pelo gás é 30 milímetros de Hg a mais do que a normal. Tá? Então, cuida. A manométrica é 100 nesse caso aqui, porque teve a do gás é 100 milímetros de Hg a mais, ou 10 centímetros de Hg. Seria a pressão manométrica. Manométrica é sempre a pressão do ar em diferença com a atmosférica daquele local. Tá? Vamos para a última questão, questão número 18. A questão 18 também é um manômetro de tubo aberto. Também é um manômetro de tubo aberto. A questão 18 ela vai nos dizer o seguinte, ó. Tem um tubo, também a pressão atmosférica não é a pressão normal de 760 milímetros. Mesma coisa, tem um balão com ar, e aí tem um tubo aberto aqui, e aí esse tubo aberto tem mercúrio, e a coluna agora, olha, cuida agora, ó, olha a pegadinha. Ele diz que esse tamanho aqui, ó, esse tamanho aqui, daqui até aqui é 2 centímetros. E aí tem uma linha aqui, e tem uma coluna aqui de mercúrio, que daqui até aqui embaixo vale 17 centímetros. Então, ó, e aqui está aberto o tubo. Então notem que a coluna de mercúrio que me interessa não é nem o 2 centímetros, nem o 17. É daqui, que aqui é o ponto A, aqui eu vou chamar de ponto B. Daqui até aqui que me interessa, que é uma coluna, portanto, de 15 centímetros a altura da coluna de mercúrio. E não 17 nem 2, é 17 menos 2 aí. Cuida isso, né? Às vezes tem alguém que joga 17 aqui e erra, tá? Ou 150 milímetros de Hg, ambos de Hg, tem mercúrio aqui dentro. Então, como visto antes, a pressão em A é igual à pressão em B. Pressão em A, o que é a pressão em A? É a pressão do ar ali dentro, do gás ali dentro. Pressão em B é a atmosférica mais a da pressão da coluna. Vou ler a questão de número 18. Tá? Diz assim, um manômetro de mercúrio é utilizado para medir a pressão P do gás contido em um balão, como se mostra na figura a seguir. No local, a pressão atmosférica é 0,95 atm. Então, a pressão aqui em cima, atmosférica, é 0,95 atm. Então, 0,95 atm não é a pressão de 1 atm,
não deve estar ao nível do mar, deve estar acima do nível do mar. E considerando que um ATM é 760 milímetros de Hg. Bom, olha só, faz a regra de 3. Se um ATM é 760 milímetros de Hg, quanto dará 0,95 ATM? Então ele não te deu nessa questão aí, não te deu a pressão atmosférica do local, não te deu. Ó, teria que fazer um ATM 760 milímetros, ou a maneira que tu achar melhor para converter. Então 0,95 ATM vai achar quanto? X. Então eu já sei aqui nesse cálculo que a atmosférica normal vai ser 0,95 vezes 760, ó. 0,95 vezes 760. Faz a conta aí, tu vai achar 722 milímetros de Hg. Então já sei quanto é que é a pressão aí nesse local. 722 milímetros de Hg. Bom, então agora só finalizar a questão. A pressão do ar ali dentro é 722 milímetros de Hg, mais qual a pressão da coluna? Está aqui, a pressão da coluna 150 milímetros de Hg. Tudo vai depender se a questão cobra em centímetros ou milímetros. Tem que olhar, essa aí cobrou em milímetros. Isso aqui vai dar que a pressão no ar no interior do tubo é 872, fazendo essa conta aqui, 872 milímetros de Hg, o que me dá a alternativa C de Canadá. A aula está encerrada, então, legal aí, questões sobre pressão hidrostática. Até a próxima aula, aquele abraço.